Olá, amados e amadas, eu sou Camila Paiva, trazendo a minha energia para se conectar com a sua. E antes de a gente começar o vídeo, eu quero pedir primeiro para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, comentar e ao final do vídeo compartilhar com alguém que você lembre que pode ser útil para aquela pessoa, o que é que eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu tô usando esse meio, né, o YouTube, para trazer um pouquinho do processo que eu tô vivendo, porque foi pelo YouTube que eu iniciei esse processo, né? A minha vida vem se transformando de uma maneira incrível e quase que inexplicável, e isso tudo aconteceu por meio do YouTube. Então, foi a maneira que eu encontrei de também contribuir para a vida de outras pessoas, porque muitas pessoas aqui no YouTube contribuíram e continuam contribuindo para a minha vida, para a minha transformação. E eu também quero ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Como algumas pessoas que já me seguem no meu Instagram, se você ainda não me segue, entra lá, Camila Paiva BM, arroba, eita, eu já ia dar o meu e-mail, gente, não, é Camila Paiva BM, arroba Camila Paiva BM, é o meu Instagram, então você corre lá e me segue também. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa nas redes sociais, e de um tempo pra cá eu me afastei um pouco, isso mais exatamente no final do ano passado pra cá eu comecei a me afastar das redes sociais, e muitas pessoas me perguntavam assim: ai Camila, você sempre estava compartilhando, sempre estava interagindo na rede social, o que aconteceu? E eu falei: ó, eu tô passando por um processo muito intenso na minha vida, e quando eu me senti preparada para compartilhar com vocês, eu vou explicar com mais calma, por isso que eu tô aqui. Então, no finalzinho de 2021, eu vinha, né, com uma busca, na verdade, eu já vinha com a busca espiritual há muito tempo, né? Já tem desde 2014, isso se iniciou na minha vida. Eu tinha muitos questionamentos, eu passei por 3 religiões, né, quando eu era criança, e no início da minha adolescência eu era católica por causa da minha família. Depois eu conheci a igreja evangélica, onde eu fiquei por mais de 18 anos, quase 20 anos da minha vida. E chegou um momento nesse período que eu comecei a ter muitos questionamentos em relação às coisas que eu aprendi na igreja, algumas interpretações bíblicas, e isso me trouxe um vazio muito grande, me trouxe uma falta de compreensão de Deus, do amor de Deus, da conexão homem-Deus, e contribuiu muito para eu entrar também num processo depressivo, porque eu entrei numa crise espiritual e, consequentemente, numa crise em todas as áreas da minha vida, porque, né, quando a gente se desestrutura espiritualmente, é difícil que as outras áreas elas possam andar em equilíbrio. E aí, nesse período, eu entrei em depressão, fiz tratamento psicológico, psiquiátrico. Nesse mesmo período, aconteceu uma situação muito grave na minha vida. O meu esposo sofreu um acidente e veio a falecer. E foi assim um momento que eu me senti mais desestruturada, desamparada, sem chão, questionando até a existência de Deus, por que a gente estava no mundo. Foi quando eu conheci a doutrina espírita, que ela trouxe muitas respostas para mim naquele momento. E eu costumo até dizer que foi algo que salvou a minha vida, porque eu estava completamente perdida, completamente desestruturada, doente, e ainda, né, Deus tinha levado meu marido, e eu estava, né, sem entender qual o propósito de Deus nisso tudo. E a doutrina espírita, ela veio trazer muitas respostas daquilo que eu procurava, daquilo que eu me perguntava, né? Eu me lembro que o meu psicólogo, na época que eu estava em depressão, uma certa vez, a gente conversando, e eu trazendo todos os meus questionamentos, os meus anseios, os meus vazios existenciais em relação a tudo que eu tinha aprendido ao longo da minha vida, na doutrina, dentro da igreja. E ele disse assim para mim: Camila, você é mãe. Se o seu filho ele fosse o pior filho do mundo, ele fosse um bandido, ou ele não lhe obedecesse, ele não lhe respeitasse, independente do que o seu filho fosse,
você condenaria ele passar o resto da eternidade queimando no fogo do inferno? E eu disse a ele, claro que não. E ele me respondeu, Camila, se você não não tem o amor perfeito, né? Porque nenhum ser humano é perfeito. Se você não é perfeita, você não tem o amor perfeito e não faria isso com seu filho, imagine Deus, né? Que é o Deus de infinito amor, de infinita misericórdia. Porque Deus faria isso com o filho dele, de queimar eternamente no fogo do inferno, sem nenhuma chance, né? Porque umas pessoas vêm ricas ao mundo, têm oportunidades, tem outras que nascem na completa miséria, na completa violência e não tem oportunidades na vida. Então, várias coisas que a doutrina espírita trouxe, ela veio responder muitos dos meus vazios. E eu sou muito grata a essa oportunidade que eu tive. Mas sempre ficava uma lacuna ainda, né? Sempre ficava um questionamento sobre o nosso papel nesse planeta, sobre a conexão da gente com Deus, como se dava isso, né? Sobre a nossa existência como um todo. Então ainda vinha esses questionamentos muito assim, me incomodavam no meu íntimo, no meu coração. E eu comecei a estudar, a pesquisar, eu lia, eu abri o YouTube, eu procurava lá palestras, inicialmente sobre o espiritismo. Eu comecei a ler os livros, e só que ainda para mim ainda faltava alguma coisa, e tudo que eu lia, que eu procurava, ainda eram coisas que eu sabia e ainda não me preenchiam, ainda não trazia o sentido que eu estava procurando. Até que nessas minhas buscas apareceu para mim um vídeo da Johan, né, que é do canal Irradiar-se. Ela talvez nem saiba, eu já estou começando a me emocionar porque ela talvez nem saiba como ela transformou minha vida, né, como ela iniciou esse processo de transformação e como também na vida de outras pessoas, né. E aí eu fui ver, eu estava procurando os vídeos e de repente veio um vídeo dela que era sobre signo, né? E eu, por ter sido tanto tempo até evangélica, ainda tem alguns tabus, né, sobre esse negócio de signo e tal. E o meu signo é de peixes, e aí apareceu lá, peixes, tem novidades para sua vida e tal, e é um negócio de signo. Mas aí no YouTube, quando você vai passando, ele vai aparecendo as legendas, né? E eu comecei a ler automaticamente, e aí eu vi muita coisa que estava aparecendo ali, que estava ressoando com aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu assisti o vídeo dela e assim, foi incrível, porque tinha muito do que eu estava passando naquele momento. E aí, quando foi no outro dia, apareceu no YouTube novamente a sugestão de um outro vídeo dela, ela falando de como foi o processo dela, pelo fato dela ser transgênero. Ela é uma mulher trans e não parece de jeito nenhum, ela tem toda a energia feminina nela. E eu fiquei impressionada, ela falando, e aí isso foi trazendo outros vídeos dela, e um dos vídeos dela ela fala sobre o professor Hélio Couto, sobre como foi o processo da ressonância harmônica, como ela iniciou esse processo da ressonância harmônica. E aí eu comecei a pesquisar sobre o professor Hélio Couto, e assim, eu só via coisas maravilhosas falando sobre ele, que ele era um enviado de Deus, que ele era um instrumento de Deus, que ele tinha mudado a vida de muitas pessoas, e eu fiquei super ansiosa para entender mais. E eu disse, o que é ressonância harmônica e tal? E entrei no site, comecei a pesquisar. E aí eu vi que a gente tinha que fazer um curso, né? O curso é gratuito, mas são mais de 100 vídeos, cada vídeo de 2 a 3 horas de vídeo. Mas para você poder ter acesso a essa ferramenta da ressonância harmônica, eu não vou falar agora porque é muita coisa para eu falar no vídeo só, mas no próximo vídeo, numa próxima oportunidade, eu vou compartilhar com vocês. Mas aí eu comecei a assistir os vídeos, isso foi em janeiro, foi as minhas férias, e eu passei minhas férias todas só assistindo os vídeos do professor Hélio Couto. Eu fiz o curso, né, o Caminho das Palestras 1 e o Caminho das Palestras 3, que são os obrigatórios para poder a gente ter acesso à ressonância harmônica. E eu passei as minhas férias não fazer outra coisa. Tinha dia que eu assistia 4, 5 vídeos num dia só, eu não fazia nada, eu só parava para comer, ir no banheiro, pronto. E aí, em um mês, eu assisti mais de 100 vídeos. E já enquanto eu assisti os vídeos, eu já sofri enorme catarse, né? O que é isso? São transformações, né? São as coisas que você está buscando e você está ouvindo ali, que aqui
que aquilo tá fazendo sentido, tá trazendo sentido a todas aquelas minhas buscas. E eu ia assistindo os vídeos, eu chorava, e eu só dizia, Senhor, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por tudo aquilo tá chegando até mim, porque, como diz, né, no livro de Mateus, ele diz, aquele que pede, recebe, o que procurar, e o que bate, se abre. E eu tava procurando. E Deus, né, e o universo mandou até mim. Então, era tudo que eu estava precisando ouvir, era o que eu estava precisando entender. E aquilo fez total transformação na minha vida, uma mudança. E foi aí que eu comecei a me afastar das redes sociais, porque o meu foco estava nisso, em conhecer tudo aquilo que eu tava conhecendo, em buscar. Eu só queria estudar, eu só queria aprender. Eu nunca fui de estudar muito assim, né? Nunca gostei muito. Eu graças a Deus, tenho uma facilidade de pegar as coisas e tal, mas nunca fui assim aquela menina que gosta de estudar, estudiosa. Mas assim, era uma sede, sabe? De estudar, uma necessidade de entender tudo aquilo, aqueles conhecimentos. E aquilo começou a fazer uma transformação na minha vida. E eu não sabia explicar, porque era muito íntima e muito interna. Não tinha nada assim físico se manifestando para eu explicar às pessoas daquela. As pessoas que convivem comigo começaram a perceber a minha mudança no modo de falar, né, sobre os assuntos que eu falava. Eu comecei a falar muito sobre energia, porque o professor Hélio Couto, ele traz como base de tudo que ele explica a física quântica, né, que é baseada na energia, que tudo é feito de energia, tudo é feito de átomo, né, a menor partícula da matéria, né, mas depois se divide em elétrons, nêutrons, etc. Mas assim, é o átomo, e o átomo é energia, então tudo é feito de energia. Ele começou a explicar quais eram as consequências disso na nossa vida. Enfim, foi uma transformação assim maravilhosa. Eu ainda estou nesse processo, eu ainda estou fazendo a ressonância harmônica. As coisas já começaram a se materializar, não só são internas, não só é o meu sentimento, porque eu acordo diariamente no estado de graça, eu acordo diariamente, sabe, já com aquele pensamento de gratidão, gratidão, assim, transbordando em mim, né? Nesse período eu tenho aprendido muitas técnicas, né, de como transformar a sua vida. Essa minha sala aí, que tá linda, que era também um desejo grande, eu consegui também manifestar, materializar ela, outras coisas, né? Comprei meu carro, lindo, maravilhoso, chegou agora, Zarinho, que eu estou apaixonada. E em tão pouco tempo, assim, a minha vida se transformou, né? E principalmente a minha transformação foi interna, foi espiritual, foi na minha maneira de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de me conectar com Deus. Eu nunca estive assim tão íntima de Deus, da espiritualidade, de luz, como eu me sinto agora, assim, é uma coisa incrível. E eu precisava compartilhar isso com vocês. É muito assunto, é muita coisa que eu tenho estudado diariamente, que eu tenho aprendido. Mas eu vou ficar usando esse canal, esse meio, né, que é o YouTube, para compartilhar com vocês, porque foi também por aqui que eu iniciei a transformação na minha vida, que eu tenho aprendido demais e que eu possa também, né, como a Yor foi na minha vida, ser também um canal de bênção na vida de alguém. E é isso. Então, semanalmente eu vou estar trazendo aqui mais detalhes, com calma, quais as técnicas que eu usei, que eu uso, como é que está se dando essa transformação, como é que esses meus sonhos, meus desejos, minhas realizações estão se transformando em coisas físicas reais. E eu espero contribuir aí com vocês, viu? Obrigada, e que nós continuemos sendo, né, instrumentos de Deus, da divindade, para elevar a energia desse planeta, que é a nossa missão aqui na Terra, né? Ser luz na vida uns dos outros. Então é isso, obrigada, beijo, fica com Deus.